Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 8 da disciplina Equações Diferenciais, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Os alunos já estão chegando, vamos lá recepcioná-los? Bom dia, pessoal. Já tem bastante gente na sala? Vocês estão pontuais, hein? Joia, Gilmar. Bom dia, Brenda, Cássio, Nicole, Laura. Falta 3 minutos, vocês já estão aqui já? Tá querendo aprender equação diferencial mesmo, né? Bom dia, Laura. Tranquilo para a aula de hoje? Estudaram o conteúdo que a gente vai ver daqui a pouco? Eu dei uma lida lá, Val, tanto no material, no livro do Reginaldo e no livro do Boyce. Eu achei ligeiramente confuso. Você achou confuso? Um pouco. Não sei. É Vou, diferente, né? A vou ler de função novo mais algumas vezes e tal, ver algumas outras aulas, porque eu, particularmente, achei um pouco confuso. entende? É diferente, né? A função de Heaviside que a gente vai ver na aula de hoje. A função tem descontinuidade do tipo salto e aí a gente quer calcular a transformada de Laplace dela para poder dar possibilidades de abranger mais o leque de possibilidades para aquela função não homogênea, né, do lado direito, ser descontínua, porque até então a gente estava vendo polinômio, né, com seno, com cosseno, exponencial, colocar uma descontinuidade ajuda no sentido de expandir mais o leque de opções, né, para poder resolver a equação diferencial. Mas eu acho que vai ficar claro na aula de hoje. Bom dia, Ana, Ariane chegando também. João Paulo, bom dia, João Paulo. A Rainara chegando, bom dia, Rainara. Bom dia. Olha pra você ver, ninguém tá querendo aparecer hoje, Rainara, ó. Só eu aqui. Caio chegando, bom dia, Caio. Ó, aí, ó, mais uma. A Ana apareceu ali. Obrigado por não deixar eu sozinha, Ana. Voltou da chácara? Voltei, eu tive que voltar a segunda porque a professora passou um trabalho e lá não tinha internet direito, não. Eu tinha que mandar o trabalho. Vixe. Bom dia, Vitor. Meio que forçou você voltar, então. Foi, Ó, mas tá Gilmar, bom. beleza, apareceu. Obrigado. Nicolas Priosi chegando também. Bom dia, Nicolas. Mais Sávio chegando agora também. Bom dia, Sávio. Aquela última questão que eu postei lá a respeito de PVI, utilizando transformada de Laplace, ficou entendível? Usou o T seno de T para no final lá, era um pouco diferente, né? A transformada que a gente teve que pegar num exemplo, na verdade não estava bem na tabela, né? Deu para entender? Ficou tranquilo? Pra mim deu, ficou tranquilo. Que bom. José Felipe também chegando. Bom, já são 10h04, chegando 10h05, então vamos começar? Então, hoje a gente vai falar a respeito, estava até conversando com o Gilmar antes, a respeito de que a gente vai ver na aula de hoje. Então, são esses dois tópicos que a gente vai estudar na aula de hoje, que é a função Heaviside, também conhecida como degrau unitário. A gente vai ver por que o degrau unitário, né, por causa da descontinuidade, fica parecendo um degrau. E o segundo teorema de deslocamento, onde agora a gente vai fazer um deslocamento não no domínio da transformada, mas sim no domínio da minha função original. E aí acontece que vai aparecer uma exponencial agora multiplicando a transformada, ao passo que antes a gente multiplicava uma exponencial, no primeiro teorema de deslocamento, a gente multiplicava uma exponencial a função para gerar um deslocamento aqui na transformada. Esse é o primeiro teorema, né, de deslocamento. O segundo teorema de deslocamento, agora o efeito vai ser o contrário, né? A gente vai multiplicar alguma coisa na f de s, possivelmente uma exponencial, a gente vai ver o que acontece. Não chegou o convite, não, de Natália. Pede ela para pedir de novo aí. Mas não chegou
o pop-up aqui para me aceitar, entendeu? Como eu estava falando para vocês, agora, o deslocamento agora vai aparecer na função f, né? No segundo teorema de deslocamento, o t menos a, né? Agora vai aparecer na função f, nessa aqui, que vai aparecer o deslocamento, e vai aparecer mais outra coisa aqui multiplicando. Agora sim. Natália chegando. Bom dia, Natália. Agora apareceu. Então, esse é o segundo teorema de deslocamento. Mas essa coisa que aparece aqui, ó, a gente vai estudar na aula de hoje, que se trata exatamente dessa função aqui, ó. Essa função Heaviside ou degrau unitário, como vocês podem ver aqui no desenho, né? É exatamente um degrau, né? Imagine que você está subindo aqui uma escada ou descendo. Onde que isso vai ser utilizado, né? Isso é importante para a gente quando a função original ela envolve uma descontinuidade. Então, se você tem uma descontinuidade, o termo não homogêneo, né, do lado, a minha EDO, sempre temos derivada segunda, mais uma constante vezes a derivada primeira, mais outra constante vezes a função, igual a uma função f de t. Essa função f de t aqui, a gente estudou na aula passada, José Igor chegando. Bom dia, José Igor. A gente estudou na aula passada o caso em que poderíamos colocar aqui exponencial, poderíamos colocar aqui cosseno, poderíamos colocar seno, poderíamos colocar polinômio, e assim sucessivamente. Tudo coisas contínuas. Então, agora seria interessante a gente colocar alguma coisa de descontinuidade, visto que a gente viu que a transformada de Laplace, ela também opera, lembra daquela lá quando a gente falou de funções seccionalmente contínuas? A gente pegava a integral de alfa ante beta, de uma função f de t, a gente poderia quebrar isso aqui, numa quantidade finita, né? De integrais, né? Pegando o alfa, beta e fazendo uma partição de T1 a Ttn. Esse aqui é o Tn, né? Que é o final. Esse aqui é o T0, digamos. A gente poderia fazer essa partição, não era isso? E a gente poderia calcular a integral dessa forma. Então, a descontinuidade nos pontos T1, T2, T3, que vai aqui nos extremos das integrais intermediárias, era descontinuidade do tipo salto. Então, essa função Heaviside, ela é definida da seguinte forma. A gente vai chamar de UA de T. Então, geralmente, a gente chama a função de F, de G, de H, né? As letras. Essa aqui é um pouquinho diferente, então é chamada a letra U. Ok? A letra U, que a gente vai chamar a função de Heaviside. Esse A aqui, ele denota onde acontece a descontinuidade. Então, o degrau, ele acontece exatamente no A, ou seja, ela vale 0 para todo mundo antes do A, e ela vale 1 para todo mundo depois do A. Ficou claro como é que representa a função degrau unitário? Então, é uma função bastante simples, né? Definida por duas sentenças, onde as duas sentenças são constantes. Vitor falou sim, José Igor sim, Ariane também, Cleverson chegando aqui. Bom dia, Cleverson. Então, alguns sistemas computacionais têm essa função Heaviside já pré-definida, mas ela é pré-definida como sendo a descontinuidade acontecendo no zero. Então, para livrar do problema, se você tiver uma descontinuidade no 3, no 5, no menos 1, em qualquer outro lugar aqui da reta, é sempre possível você pegar e construir a função translação e colocar essa descontinuidade na origem. Tá vendo como é que acontece? Como é que faz a translação? Então, essa UA de T, que se você tinha, por exemplo, o U5 de T, a descontinuidade acontecia no 5. E você quer pegar essa descontinuidade e transladar para a origem, o que você faz? Você calcula o U0 de T menos 5. O U0 de T menos 5, ele coincide com o U5 de T. Aqui, tá vendo? O que é o U0 de T menos A? Ela vale 0, de acordo com a definição, se essa coisa que está aqui dentro for menor do que 0, e se for, vale 1, se for maior ou igual que 0. Então, quando você faz a conta aqui, esse A passa para o outro lado, tá vendo? Então, coincide exatamente com a definição original da função degrau unitário. Ok? Então, sempre você pode transladar, caso você queira utilizar o resultado na origem. Ficou claro, gente? Beleza. Aqui o nosso primeiro exemplo. A Ariane falou sim, o Vitor também.
o nosso primeiro exemplo, né? A minha F, ela possui duas descontinuidades. Se ela possui duas descontinuidades, então, suponha que tem uma lei, tá vendo? Tem 3 leis de associação, ela vale um F1 entre 0 e A, vale um F2 entre A e B, e vale um F3 para T maior ou igual que B. Então, aqui embaixo tem um desenho, tá vendo? Bem bonitinho, o mesmo que está no livro original. Tá vendo? Ela vale um F1. Aqui ela vale uma F2. E aqui ela vale outra lei de associação, que eu estou chamando de F3. Então, ela tem uma descontinuidade do tipo salto aqui, tá vendo? No A. E ela tem uma descontinuidade do tipo salto aqui no B. Então, ela tem duas descontinuidades. Como que eu vou escrever? É uma função descontínua, né? Como que eu vou escrever essa função F? Eu ia falar, escrever a função em função da outra, né? Mas em termos, fica melhor, né? Para elevar o trocadilho. Como que eu posso escrever essa função f em termos da função degrau unitário? Então, qual que é a receitinha que a gente faz? Bom, para você escrever a f, a Rainara falou nesse sistema... Nesse sistema de UA, porque quando t maior ou igual que zero, t menos A maior ou igual que zero, o T é maior ou igual que zero? Vamos dar uma olhada aqui, Rainara, ó. Aqui tem um erro de digitação, aqui é um A. Obrigado, viu, Rainara? Passou batido por todo mundo, menos por você. Tá atento aí, obrigado. T maior ou igual que A, viu? Obrigadão. Isso é bom que a gente vai corrigindo o material. Obrigado pela observação. Eu não tinha percebido. Ok? É T maior ou igual que A, porque tem que ser exatamente igual à definição da UA original, né? Quando você passa o A para o outro lado, né? Não fica zero, fica A. Tranquilo? Beleza, obrigado, viu, Rainara? Então, como que eu vou escrever essa função f em termos da função degrau unitário? Então, o que acontece? Essa f minha, eu vou entrar com a f1, tá vendo? A f1, ela vale f1 até o A. Chega no A, ela não vale mais f1 a f, ela vai passar a valer f2, certo? Aí a f2 vai do A até o B. Quando chega no B, a f não é mais f2, ela vai se transformar em f3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com a f1, tá vendo? Entrei com a f1. Quando chegar no A, o que eu vou fazer? Eu vou zerar essa f1 a partir do t igual a A. Como é que eu zero essa f1? Esse A aqui, vocês concordam que ele vale 1 a partir do t igual a A? Antes do A, ele vale 0, não é? A definição do degrau unitário? Só colocar aqui de novo. Ó. O A de t, ele vale 0 se o t for menor do que A e vale 1 se o t for maior ou igual que A. Então, se o t é maior ou igual que A, então significa que isso aqui vai ficar F1 menos F1, não vai? Para t maior ou igual que A? Vai cancelar, não vai? Se cancela o F1, então significa que zerou o F1. E aí o que acontece? Agora eu vou acrescentar o F2. Como é que eu acrescento o F2? Eu pego o F2 multiplicado por o A, porque esse o A aqui, ó, antes do A, ele não tem efeito nenhum, ou seja, eu não tenho F2 antes do A. Por quê? Porque vale 0 antes do A, tá vendo? Então eu não entrei com F2 ainda quando o T estiver entre 0 e A. Quando o T chegou no A, eu cancelei a F1 e acrescentei a F2. Ok? Agora, quando chegou no B, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que zerar a F2, porque a partir do B aqui, quem que vai funcionar é F3, não é? Então, como é que eu zero o F2 a partir do T maior ou igual que B? Eu subtraio o B. Esse o B aqui, ele vale 1 a partir do T igual a B. Então, aqui vai ficar 1 vezes F2, então esse F2 vai cortar com esse F2. E aí, eu pego e somo o F3 vezes o B. Deu para entender a receita aí? Então, eu coloco uma. Ana falou não. Onde ficou? Onde você perdeu, Ana?
Do início aqui no FT eu não entendi nada. Então, eu tenho uma função... Deixa eu ver que tem um exemplo aqui, talvez fique melhor. O exemplo está depois da transformada, mas vamos só dar uma olhada aqui, ó. O que é o F1, o F2, o F3? Mas ainda tem uma função assim, ó. Ela é a identidade, por exemplo, para t entre 0 e 1. Ela vale uma parábola para t... a parábola não, porque vai dar uma descontinuidade aqui. Vou colocar 2t ao quadrado. Para t entre 1 e 2. E vale, por exemplo, 1 para t maior ou igual que 2. Então, o que seria essa função? Então, você entrou com a identidade aqui nesse pedacinho. Bolinha aberta aqui. Depois você pegou uma parábola, 2 vezes 1 dá 2. Você tem um pedaço na parábola aqui, ó, 2t ao quadrado. Bolinha aberta aqui. E depois você pegou a função constante aqui, 1. 2, 4, 4 vezes 2, 8. Ok? Alguém falou alguma coisa aqui no chat? Vitor, faz sentido a função de revisar e de zerar alguns termos em determinados pontos de t, mas ainda não entendi no que isso ajuda. A função não continua descontínua? Continua descontínua, Vitor. Mas só que o que acontece? Você vai ver mais na frente como que a gente vai calcular a transformada de Laplace dessa função descontínua. O interessante aqui é eu pegar o quê? Eu pegar essa função f de t, que ela é dada em 3 pedaços, e transformar ela em uma coisa linear, para poder aplicar a transformada de Laplace nisso. Acho que vai ficar mais claro mais para frente. Ela continua sendo descontínua, ok? Então, Ana, voltando aqui, ó, eu tenho a minha função f1, eu tenho minha função f2, tenho minha função f3. Então, como que eu escrevo essa função f em função da função degrau unitário, em termos da função degrau unitário? Então, ela vai ficar o quê? T, iniciou com t aqui, né? Agora, a partir daqui, eu tenho que zerar o t. Então, eu tenho que subtrair o 1 de t vezes t. Por quê? Ó, se o t for menor do que 1, quanto que vale isso aqui? Se o t for menor do que 1? 0, concorda? Ela vale 0 antes do 1. Esse 1 aqui faz o papel do A da definição. E vale 1 a partir do 1, que é o A. Então, para você ver, ó, antes do 1, você tem o quê? Você tem só AT, concorda que você tem só AT antes do 1? Aqui nesse pedaço? Porque isso aqui é 0 vezes T ainda. A hora que você chegou no 1, o que aconteceu? Vai ficar T menos T, não vai? Zerou. Aí o que você faz? Você pega e soma o 1 de T vezes 2T ao quadrado. Isso aqui, a partir do 1, não vale 1? Então, vai ficar a função 2t ao quadrado, que é esse pedaço aqui, ó. Chegou no 2. Chegou no 2, o que você faz? Você subtrai a 2t ao quadrado. Como é que você subtrai a 2t ao quadrado? Porque essa função aqui, até o 2, ela vale quanto? 0, não? Até o 2, antes do 2? Antes do 2 é 0, né? Então, por enquanto, ela não tem efeito até chegar no 2. Mas a hora que chegou no 2, quanto que essa função aqui vai valer a partir do 2? Depois do 2, ela vale 1, concorda? Então, se ela vale 1, menos 2t ao quadrado com mais 2t ao quadrado, cortou, zerou, né? E agora eu vou entrar com a f3, não vou? Como é que eu entro com a f3? Colocando o 2 de t vezes 1. Porque essa função aqui, ela vale 1 a partir do 2, não vale? Então, 1 vezes 1 deu 1. Então, eu peguei as três funções, tá vendo? Ficou claro? Ou não? Ficou, Valdomiro, obrigada. Vamos pro... Então, essa aqui é a receita de como a gente faz para poder transformar. Tá vendo a minha f de t aqui? Como é que eu escrevi ela? Eu escrevi ela como sendo f1 menos o a vezes f1 mais o a vezes f2
menos UB vezes F2 mais UB vezes F3. Tá vendo, Vitor? Aqui é o que eu tinha falado para vocês. Eu tenho o quê? Eu peguei essa F aqui, em vez de ficar três coisas numa escada, digamos, eu escrevi essa F como sendo uma coisa linear, tá vendo? Porque eu posso aplicar a transformada de Laplace aqui, a transformada de Laplace aqui. Eu sei que a transformada de Laplace da diferença e a soma, né, ela é linear. Eu posso entrar no Laplace aqui em cada termo desse. A gente vai ver mais para frente. Agora falta a gente aprender o quê? Como calcular a transformada de Laplace da função, né? Porque não adianta nada eu falar para vocês que eu vou calcular a transformada de Laplace da f, se eu não sei como operar a transformada de Laplace num termo desse aqui, ó. Por que que isso aqui é interessante? Visto que eu sei calcular a transformada de Laplace de uma constante vezes f, não sei? Porque a constante pode sair para fora, não pode? Mas eu sei calcular a transformada de Laplace da multiplicação de duas funções? Ainda não, né? Ainda não. Então, primeiro eu vou pegar o caso onde essa f aqui é a função degrau unitário. Mais para frente, a gente vai estudar um negócio chamado convolução, que a gente vai dar interpretação. A última coisa que a gente vai ver de Laplace é como dar interpretação à multiplicação de duas funções aplicando a transformada de Laplace. Então, por enquanto, a gente vai utilizar essa f aqui, o caso particular, quando ela é o degrau unitário. Tá. Como que a gente calcula a transformada de Laplace da função degrau unitário? É utilizando a definição, né? Aqui tem um núcleo, aqui tem minha função. Essa função aqui, tá vendo que eu quebrei ela em dois pedaços? De 0 até a e de a até mais infinito? Porque a função, esse aqui vale 0 se o a for menor do que a, tá vendo? Esse pedaço aqui dessa integral. Todo mundo concorda que isso aqui vai para 0? Por quê? Porque isso aqui é 0, né? Para t antes do a. Vitor falou ok ali. E aí o outro pedaço, essa função aqui para t maior ou igual que a, que é o limite de integração aqui, ó, ela vale 1. Então, 1 vezes a exponencial dá exponencial. A primitiva disso aqui basta dividir por menos s. Substitui os intervalos de integração. Então, se o s for maior do que 0, isso aqui tende a 0, não tende? Quando você calcula, isso aqui é menos 1 sobre s e elevado a st positivo, não é? Trazendo para o denominador. Então, quando você coloca o t indo para mais infinito, isso aqui tende a 0, não tende? Quando o t vai para mais infinito. Depois você substitui o 0, tem o menos da fórmula do teorema fundamental de cálculo, com esse menos aqui, então por isso que deu positivo. E substitui o quê? No lugar do t, você coloca s. Então, a transformada de Laplace da função degrau unitário é menos a... Coloca o a no lugar do t, né? Isso. Coloca o a no lugar do t. Aí ficou menos a vezes s. Beleza. Coloquei o a no lugar do t aqui, Vitor falando no chat. Então, isso aqui é igual a 1 sobre s e elevado a menos a s para s maior que 0. Então, mais uma fórmula que a gente coleciona. Isso aqui vai ser interessante para a gente poder utilizar na questão que Nicole tinha perguntado no grupo antes, né? Lá aparece uma função descontínua, lá na questão 3.4, que ela estava perguntando. Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó. Continuando, aqui tem um exemplo. Tá? Esse exemplo aqui é bem parecido com a questão lá que Nicole perguntou, tá vendo? É uma função degrau, decrescente, digamos, né? É uma função que vale 1. Se o t está entre 0 e 2, se o t está entre 0 e 2, e vale 0 a partir do 2. Então, como é que a gente faz? Lembra da fórmula? A gente entra com a F1, subtrai a F1 a partir do 2 e acrescenta a outra função a partir do 2. Só que a outra função aqui é 0, né? Lembra? Aqui eu só tenho F1 e F2 da teoria lá. O F1 vale 1 e o F2 vale 0. Então, por isso, sobrou só 1 menos o 2. Então, como é que você calcula a transformada de Laplace? Eu sei que a transformada de Laplace da subtração, que eu tinha comentado com vocês, é
a subtração das transformadas. Esse aqui a gente viu a fórmula, é 1 sobre S, e esse aqui a gente acabou de ver a fórmula para calcular ele, né? Basta colocar menos 2, colocar 2 no lugar do A. Aqui eu só tirei o mínimo, beleza? Ficou claro o exemplo, gente? Gilmar fez um joia, Ana também, Vitor falou sim. Se não tiver claro, vocês falam, viu, gente, no chat, ou liga o microfone, melhor ainda, que aí não passa despercebido. Ariane falou por que 2? Qual 2, Ariane? Esse 2 aqui? Esse 2 aqui foi... É porque você substituiu... É isso aí, esse aí. Olha o 2 aqui, ó. A descontinuidade, ela acontece no número 2, né? Ah, os intervalos. Ah, tá, entendi. Uhum. A função é UA de t. Ela vale... Ó, a função UA de t, nesse caso aqui, é U2, né? De t. Tá vendo? Então, esse 2 aqui tá fazendo o papel do A. Ok? Ok, entendi. Obrigada. Aqui tem um exemplo mais completo, com 3 sentenças, né? Agora eu tenho o F1, o F2 e o F3, tá vendo? Eu tenho o F1, o F2 e o F3. Aqui não vai ter muita graça, porque quando você entra com 0 vai dar 0, né? Ou seja, a função vai dar 0. Tá vendo? Mas aqui é a mesma fórmula que a gente utilizou, ó. Entrei com a função F1, zerei a função F1, tá vendo? Subtraí a função a partir do 1, acrescentei a função F2 a partir do 1, zerei a função F2 a partir do 2 e acrescentei a função F3 a partir do 2. Então, sempre dessa maneira. Então, o resultado deu o quê? 0 não conta nada, 0 vezes 1 vai dar isso aqui sobrou, tá vendo? Esse aqui também sobrou, e esse aqui zerou também. Então, sobrou isso aqui. Então, quando você calcula a transformada de Laplace, o 2 pode sair para fora, tá vendo? E aqui eu coloquei a fórmula disso aqui e disso aqui, tá vendo? O 2 saiu para fora. Tirei o mínimo. Tirei o mínimo, não, coloquei 2 sobre S em evidência. Só isso que eu fiz, né? Ficou claro, gente? Sim. Beleza. Aqui está o gráfico da função, tá vendo? Aqui tem o F1. Caio falou mais 1. Explica aí, Caio, esse mais 1 que você colocou aí. O que seria? Foi mal. Ah, tá. Não tem a ver. Tá, beleza. Agora nós chegamos no segundo teorema do deslocamento. O que é o segundo teorema do deslocamento? Vamos lá. Vou tentar mostrar na mesma tela aqui o desenho e o enunciado. Bom, eu vou pegar uma função f admissível, que tem a transformada de Laplace. Ok? Aí o que acontece? Eu vou pegar uma função g de t, o que eu vou fazer? Antes, no primeiro teorema de deslocamento, vocês lembram que minha g de t era a exponencial que multiplicava a f, não era? No primeiro teorema? Agora, eu vou pegar a g de t como sendo quem? Ao invés de eu multiplicar pela exponencial, eu vou multiplicar pela função degrau unitário, tá vendo? Então, o segundo teorema de deslocamento fala que a transformada de Laplace dessa g, lá no outro caso, no primeiro teorema de deslocamento, isso aqui dava f de s menos a. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Deu e elevado a menos as vezes o f de s original. Tá vendo que agora a translação não ocorre, não é dentro do domínio da f, tá vendo? A translação, ela ocorre em uma multiplicação via exponencial, tá vendo? Você vai pegar a f original que você tinha, tá vendo? Essa f aqui é a f original, da f pequena, sem trasladar, sem nada, e você vai pegar e multiplicar por essa exponencial. Então, esse é o teorema, tá vendo? Pegou a função degrau unitário. Aqui tá faltando um t menos a, viu, gente? Mais um erro aqui, ó. Essa f pequena tem que estar transladada de a. Você vai pegar a g como sendo a f pequena transladada de a no domínio, tá vendo? Igual tá aqui no desenho, ó.
multiplica pela função degrau unitário, o resultado vai sair aqui, ó, a exponencial que multiplica a f original. Então, vamos ver por que isso funciona. A demonstração não é difícil, tá vendo? Só tem uma mudança de variável aqui no meio, mas é tranquila a mudança de variável, entender? Quem que é minha g de S? Essa aqui é minha g de T, tá vendo? Então, a definição da transformada de Laplace é o quê? É você pegar o núcleo, tá vendo? O núcleo vezes a função. Tranquilo, gente? Até aí? Essa aqui é só a definição da transformada da função g pequena. Agora, o que acontece? Eu dividi, isso aqui vai de 0 até mais infinito, ó, de 0 até mais infinito. Suponha que o A esteja aqui no meio do caminho. Então, o que eu fiz? Eu peguei a integral e fiz a integral da soma. Peguei esse pedaço aqui de 0 até A, igual a gente fez lá em cima, na demonstração da transformada de Heaviside, e depois eu peguei esse outro pedaço aqui, ó, de A até mais infinito. Então, eu quebrei essa integral aqui de 0 a mais infinito na soma de duas. Por que na soma de duas? Porque essa função ela vale coisas diferentes antes do A e depois do A. Essa primeira parte aqui, todo mundo concorda que zera tudo? Sim ou não? Porque a função A é 0, né? Agora, essa parte aqui, ó, como ela vale 1, então 1 vezes isso. Vitor falou sim, Rainara também. Então, 1, tá vendo? 1 vezes isso vai ficar isso aqui mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mudança de variável. Eu vou chamar t menos a de tal. Se t menos a é tal, então significa que tal mais a, ou seja, passando esse a para o outro lado aqui, ó, vai dar o t. Tranquilo até aí? Sim. Então, deriva agora. Deriva o d tal aqui, ó. A derivada de a é 0, né? Então, vai ficar d tal igual a dt. Tranquilo aqui também? Para a gente trocar o limite de integração. A gente vai trocar o limite de integração e vai trocar também o dt. Então, além disso, só para você ver, ó, se esse t aqui, ó, valer a, se o t valer a, quanto que vale o tal aqui, gente, ó? Concorda que é 0? Que vai ficar a menos a. Isso, 0. O Vitor colocou ali. E se o t for infinito, o outro limite lá de cima, o tal também vai ser infinito, concorda? Porque infinito menos a, né? Se o t for infinito, beleza. Então, tal vai, aqui já é a variação do, tá vendo? A variação do t. Agora aqui eu já troquei para a variação de quem? Do tal, tá vendo? Aqui, no lugar, antes era t menos a, não é? Eu troquei por quem? Por tal. Quem que é o t? Ó, o t, o t não foi tal de tal. Beleza. Deu até... Ficou até um trocadilho, um trava... Nem bem um trava-língua, né? Mas ficou engraçado o tal de tal, né? Aqui o que acontece? O S, eu mantive o menos S quietinho aqui, ó. O menos S ficou quietinho. E no lugar do T, eu troquei por... Ó, o T vale tal mais A. Aqui eu distribuí esse vezes esse vezes esse. A minha integral é de tal. Então, menos SA, E elevado a menos SA, vocês concordam que é constante? Não depende de tal, né? Conserva a base e somos expoentes. Beleza. Então, ela saiu para fora, tá vendo que ela saiu para fora? Ela pode sair para fora da integral. E o que sobrou, ó? Concorda que isso aqui é exatamente a definição da transformada de Laplace da f, pequena? A menos de letra, né? Porque a gente definiu a transformada de Laplace da f colocando t no lugar desse tal aqui. Como os limites de integração são os mesmos, então não tem problema nenhum se é João, se é Maria, se é Ana, que está aqui dentro, né? Tipo, vai ser a transformada de Laplace do mesmo jeito, ok? Da função f pequena. Então, por isso que dá E elevado a menos SA vezes f de S. Ficou clara a demonstração? Só para vocês não esquecer, né? Tipo assim, se esquecer o resultado, tem como fazer a continha, viu? Beleza. Nayane também falou sim. Então, vamos fazer um exemplo para a gente fixar como é que funciona esse segundo teorema do deslocamento.
Aqui, pediu para calcular a transformada de Laplace dessa função. Essa função, ela vale 0 nesse pedacinho aqui, ó, entre 0 e 1. E depois ela vale essa parábola, t menos 1 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa de t ao quadrado menos 2t mais 1, né? É a mesma coisa. Essa aqui é uma parábola transladada de uma unidade para a direita, né? Tá vendo que tem uma parábola pontilhada aqui? Essa aqui seria t ao quadrado original. Essa aqui é t menos 1 ao quadrado, né? Transladou uma unidade no domínio para a direita. Então, pediu para calcular a transformada de Laplace dessa função. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever essa função f em termos da função degrau unitário. Então, o que eu faço? Ver se dá para mostrar na mesma tela aqui. Deu, não. Eu entro com f... Aqui eu tenho f1 e f2, né? Ou seja, minha f de t, ela vale 0. E ela vale t menos 1 ao quadrado para t maior ou igual que 1. Então, essa aqui é meu f1 e isso aqui é meu f2. O que eu faço? Eu entro com f1, zero f1 a partir do 1, tá vendo? Subtraio. Aqui não vai fazer diferença, porque subtrair 0 de 0 vai continuar dando 0, beleza? Mas a regra é essa, né? Eu sempre fiz questão de colocar aqui para vocês entenderem como é que funciona o caso geral. Eu entro com a f1, subtraio a f1 e acrescento a f2 a partir do 1. Tá vendo? Acrescentei a f2, então ficou exatamente o 1 que multiplica t menos 1 ao quadrado. Esse t menos 1 ao quadrado, eu chamei isso aqui de g de t menos 1. Por que isso aqui g de t menos 1? Se você pega a função g de t igual a t ao quadrado, essa g aqui, ela faz o papel da f aqui do teorema, ó. Você tem uma f original, aí o que você está fazendo? Você vai calcular, definiu a g como sendo o a de t vezes f de t menos a. Ou seja, troca f por g aqui no teorema. Então, essa aqui seria a minha g, então ficaria g de t. Só é necessário subtrair... Vitor falando aqui. Só é necessário subtrair uma fn se houver n mais uma função? Não sei se eu entendi sua pergunta, Vitor. Dá para explicar aí? Só é necessário subtrair... aqui nesse caso são duas funções, né? 0 e t menos 1 ao quadrado. Tá. Aqui nesse caso aqui, não precisou subtrair, porque a primeira é a função nula, né? Agora, se a primeira função não fosse a função nula, eu precisaria subtrair ela sim a partir do 1, viu? Agora, como é 0, por isso que ficou só o t menos 1 ao quadrado. Porque a primeira é a função nula. Não sei se respondeu sua dúvida. Ok. Então, o que acontece? Eu chamei a função g de t ao quadrado, então vocês concordam que g de t menos 1 vale exatamente t menos 1 ao quadrado, né? Então, o que acontece? Eu vou aplicar o teorema, eu vou aplicar Laplace, né? Utilizando o segundo teorema de deslocamento. Então, aqui eu vou ficar com U1 vezes G1. Então, de acordo com o teorema de deslocamento, isso aqui é E elevado a menos AS vezes G de S, não é? Só que o A aqui vale 1, tá vendo? Então, por isso ficou só menos S. Menos 1 vezes S. Ficou claro, gente? E aí eu sei quem que é a transformada de Laplace dessa G, não sei? A gente viu na aula passada que é 2 fatorial dividido por S ao cubo, não é assim? N mais 1, N fatorial dividido por S elevado a N mais 1. Então, essa aqui é a transformada de Laplace da G de T, T ao quadrado. Então, o resultado deu isso aqui, basta multiplicar. Tranquilo? Ô Val, eu não entendi muito bem por que o t menos 1 ao quadrado virou só g de t ao quadrado.
G de T Na como? verdade, a G de T é T ao quadrado. Essa aqui é a minha função original, como se fosse a F lá do teorema. Quando você pega o G de T menos 1, coloca T menos 1 no lugar do T. Tem exatamente o que eu tenho aqui, tá vendo? Então, ó, pra você ver. Então, de acordo com o teorema, se você pegar o U1 e multiplicar por G, observe que esse camarada aqui ele tem que ser exatamente igual a esse. Né? Porque o teorema lá é assim, ó. É o A de T que multiplica F de T menos A. Tá vendo que esse aqui é o mesmo número? Tem que ser o mesmo número para funcionar, né? Então, aqui eu tenho o 1, G de T menos 1. Então, de acordo com o teorema, isso aqui vai dar E elevado a menos AS vezes G de T. Como A vale 1, então ficou E elevado a menos S vezes a transformada original dessa função aqui, ó. Ok? Beleza, então. Então, a gente para aqui, né, para a nossa primeira avaliação sexta-feira, a gente vai ter aqui o segundo teorema de deslocamento. Os exercícios já foram enviados para vocês no início, né? Espero que... Ficou alguma dúvida, Gilmar? Que você falou que achou confuso? A aula ajudou, de alguma maneira, a esclarecer alguma dúvida? Ajudou, Val. Eu tinha ficado confuso, mas foi na parte das aplicações lá dentro de PVI, quando a gente teria que transformar essas funções descontínuas numa função linear e aí aplicar a transformada de Laplace. Só que quando você explicou esse finalzinho aí, que eu não tinha entendido, aí eu consegui associar com as outras dúvidas e ficou bem. Aham. Beleza. Aí, o remédio não tem jeito, né? Resolver exercícios, né? Aplicar mesmo. Mais alguma dúvida da aula de hoje? Não? Então, bom dia para todo mundo. Fiquem com Deus. Para quem é de cálculo 3, até amanhã. Para quem é de EDO, até sexta, né? Sexta-feira, 10 da manhã, nós temos o fórum de dúvida. Quem não puder, até mais, Ariane, Vitor, valeu, Caio, Gilmar, até mais, Rainara. Quem não puder comparecer no fórum, para ficar, por exemplo, pelo menos faz o login e depois responde aquele questionário explicando por que teve que sair. Ana, até mais, tchau. Brenda também. Porque vocês têm aquele formulário que fala se participou ou não, sim ou não. Então, pelo menos faz o login e depois responde para mim falando por que não pôde ficar. Ok?